Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos saudar aqui a todos os irmãos, a todos os amigos, todos os internautas, com a doce paz do Senhor, onde nós queremos louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade, tá bem? Eu vou pedir para você aí deixar o seu comentário e nos ajudar aí a divulgar esse vídeo, tá bem? É importante que você compartilhe, porque você compartilhando, você oferece ao seu círculo de amizade a palavra que você está ouvindo. Se você gostou da palavra, você vai lá e compartilha. Você também se tornará aí um pregador, tá bem? Deixe o seu like, deixa o seu joinha aí, nos ajude, tá? Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Seja também um pregador. Nós convidamos você para esse grande desafio de convidar você aí para ser um pregador do Evangelho, tá bem? Compartilhe, seja um pregador também. Forte abraço. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje em Uruguaiana, 13 de agosto de 2020. E quando são aí agora 22 horas e 2 minutos, e estamos exatamente com 13 graus centígrados nesse momento. E a temperatura ao amanhecer, ela promete aí 14 graus, ficando aí amena no decorrer dos dias, tá bem? Olha só, irmão, seja um pregador também, tá? Compartilhe. Temos aqui uma palavra de Deus, uma palavra forte para o momento em que nós estamos vivendo, querendo trazer aí para as pessoas que ouvirem, onde será oferecido a eles esse vídeo, para que tenham aí um alento, né, um despertamento, porque a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Logo se subentende que nós já estamos chegando à meia-noite e as coisas estão ficando difíceis. Nós estamos vendo aí o controle da economia, o controle político, o controle social e do assunto que nós aqui estamos tratando, do controle religioso. É claro, irmãos, que nós entendemos pela palavra de Deus que não se pode impedir a igreja. A própria Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus quando ele falava ali ao Pedro, tá bem? Então pode ser até que haja um sentimento, uma intenção de segurar, de controlar a igreja, mas o homem não vai conseguir. Ele pode colocar regras para funcionamento da igreja, mas enquanto estiver o Espírito Santo sobre a terra, Deus não permitirá, porque a igreja é dele. E aqui eu quero abrir um parênteses, segundo a própria palavra de Deus, ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, naquele que é igreja, naquele que é cristão de verdade. Tá bem, meus irmãos? Eu quero que você deixe o seu joinha aí, compartilhe, deixe o seu comentário, eu leio aqui e falo de onde você está falando, tá bem? Vamos lá então, eu quero trazer a palavra com base bíblica em Mateus 24:35, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia está falando aqui de algo extraordinário, de algo palpável, do nosso habitat natural, da terra. Está falando de uma outra dimensão também, do céu, que nós pouco compreendemos,
temos algum tipo de conhecimento, ou talvez bastante conhecimento de observar, não de viver lá, mas de observar. E aí a Bíblia vem e diz que isso tudo vai passar, mas a palavra dele, a palavra do Senhor, essa vai permanecer. Isso que é interessante. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, irmãos, essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, tá? Temos aqui atrás aqui vários exemplares. Ela não vai passar. O que diz ali não vai passar. E eu quero trazer alguma coisa aqui para que haja um despertamento, tá bem? Algumas curiosidades, alguns relatos, alguns dados sobre a palavra de Deus, porque passa o céu e a terra, vai desaparecer um dia o céu que a gente vê e a terra que a gente pisa. Isso parece ser inconcebível, mas eu quero dar aqui para vocês a credibilidade para a palavra do Senhor. Eu quero lhes dar argumentos que vão credibilizar a própria palavra de Deus, tá bem? Primeira coisa, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz livros históricos, livros proféticos ou escatológicos, livros poéticos, evangelhos e cartas. A Bíblia Sagrada de Deus, ela foi escrita por mais de 40 autores em diversos locais, em épocas diferentes. E o interessante disso tudo, trazendo o mesmo assunto, Jesus como o centro da atenção. Olha que coisa incrível. Como pode ser um livro escrito por cerca de 1.600 anos, tá? São 1.500 anos antes de Cristo e mais aí 100 anos depois de Cristo, e nós temos um documento que jamais desapareceu da face da Terra e que continua vivo. Foi escrito por um período de 1.600 anos, onde nós entendemos que os autores estão extremamente sincronizados com o assunto. Todos eles apontam para Jesus. Todos eles trazem Jesus como o meio do assunto. Isso é maravilhoso. Nós temos aí então, irmãos, de existência da palavra de Deus, desde lá do livro de Jó, onde os historiadores dizem que o livro de Jó foi quando Moisés estava lá no deserto, quando ele saiu do Egito e foi para o deserto, antes de receber o chamado do Senhor. Desde os primeiros escritos até os nossos dias, 2020, nós temos aí 3.500 anos da existência desse livro. É claro, 1.500 anos antes do Antigo Testamento. E 2.000 anos, nós estamos no ano 2020, do Antigo e do Novo. Então, nós temos aí milhares de anos. E esse livro está entre nós. Isso, irmãos, faz com que a Bíblia ela se torna, além de importante para a história, assustadora. Eu acredito que ninguém de sã consciência ou livre pensador que seja inteligente desprezará a leitura da Bíblia Sagrada. Tá bem? Ela continua viva desde o seu primeiro escrito. Irmãos, para os judeus, a Bíblia tem 24 livros, principalmente o Antigo Testamento. Para nós, protestantes, a Bíblia, 66 livros. Para os católicos, 73. Tem lá os livros
apócrifos, né, que nós conhecemos. E para os ortodoxos são 78 livros, mas a sua essência, o seu miolo, o seu conteúdo, os seus conceitos são vivos até hoje, tá bem? Ela fala de Jesus, ela tem 1189 capítulos e 31.100 versículos. E eu quero trazer um dado aqui para você, que a Bíblia, até o século XII, século XIII, ela não tinha divisões de capítulos e versículos. E mesmo assim, mesmo com essa aparente dificuldade, né, com essa ferramenta de capítulos e versículos que não possuía, mesmo assim, a Bíblia aí era estudada, investigada. E, irmãos, o inglês Stephen Langton, no século XIII, em Paris, na França, foi quem criou os capítulos bíblicos. E aí ele formulou aí os seus 66 livros por capítulos. Tornou-se interessante. Logo a seguir, né, 300 anos depois, no século XVI, surgiu então o francês Robert Etienne, e ele colocou ali os versículos, e aí no século XVI, a Bíblia passa a ser impressa com capítulos e versículos, algo que aparentemente parece simples, mas que ao ser inserida na palavra de Deus, trouxe um grande interesse de pesquisa, de busca pela própria palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque ficava fácil memorizar, né? Você tinha ali o capítulo e o versículo, você tinha o livro com seu nome, por exemplo, o livro de Isaías, e você tinha o capítulo, por exemplo, o capítulo 53, e aí você tinha o versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação, né? Você tinha o capítulo do Salmo, o Salmo 23, e o versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Trazendo então, irmão, com essa inserção de capítulos e versículos, um grande interesse, despertou o interesse pela leitura da palavra do Senhor. Uma ideia simples aí, né, de um inglês e também de um francês, fazendo com que houvesse aí um grande despertamento pelo interesse da leitura, da investigação. Exemplo, você conversava com alguém sobre capítulo, versículo de um determinado livro, esse alguém conseguia se situar, porque também tinha o mesmo exemplar dividido em capítulos e versículos. Extraordinária ideia e de uma maneira eficaz. Queridos, a Bíblia é diferente de todos os outros livros. A Bíblia é uma revelação de Deus. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Eu quero trazer para você o interesse de ouvir pregações, o interesse de buscar o conhecimento, porque lá em Oséias 4:6, a própria palavra de Deus fala que a humanidade, né? Primeiro Deus fala ao seu povo Israel, depois o Senhor Deus fala à sua igreja, e depois o Senhor fala à humanidade como um todo. O povo de Deus, o povo, ele perece porque ele não conhece esse livro aqui. O povo de Deus está perecendo porque não buscou conhecer a Bíblia Sagrada. Olha só, vou te trazer alguns dados aqui, muito interessante. O que é que a Bíblia traz, né? A Bíblia fala do quê? Né? A Bíblia fala de Deus, que é o principal personagem, é a figura de Deus, é a figura do Criador, do Pai, do grande eu sou, do soberano, do onisciente, do onipresente, do onipotente, do transcendente, do imutável, aquele que faz vir à existência as coisas que não são,
aquele que dá ao homem, segundo as orações, em o nome do seu Filho, Jesus. Fala de Deus, que é o principal personagem. Fala de Jesus, que é o centro. Embora fale de Deus, o próprio Deus direciona a palavra de Deus para Cristo Jesus. Por exemplo, Abraão é uma tipologia de Jesus. Sai da tua terra. Jesus saiu da sua glória para vir, então, oferecer ao homem salvação. Moisés fala, é a tipologia de Jesus, um tipo de Jesus, porque Moisés foi tirar o povo do Egito. É isso que o Senhor Jesus faz, resgatando do Egito. E aí você vai vendo aí inúmeros personagens que falam de Jesus, apontam para Jesus. Quando você faz essa analogia ou tipologia, você tem até uma melhor compreensão da leitura bíblica. De que mais que a Bíblia fala? Fala do homem e do pecado. Fala do homem, por exemplo, a Bíblia fez com o homem lá na aliança edêmica, lá no Jardim do Éden. Deus faz a aliança no Éden, a aliança edêmica, e diz para o homem: você deve dominar sobre tudo. Entretanto, o homem transgrediu quando não podia comer da árvore do bem e do mal. O homem acaba transgredindo, é expulso do paraíso, onde então o Senhor Deus faz uma aliança com Adão, prometendo a Adão o Salvador, em Gênesis 3,15, apontando para Jesus. Por quê? Por causa da transgressão de Adão, entrou o pecado do mundo. E por causa da crucificação, ressurreição de Jesus, Senhor Jesus resgata o homem do pecado. A Bíblia fala do homem, a Bíblia fala do pecado, a Bíblia fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o diabo, nosso arqui-inimigo, ele faz de tudo para desfigurar aí o ser humano. Agora, a moda é tapar o rosto do homem. O diabo não pode ver a imagem de Deus na figura que Deus criou. Nós somos a imagem de Deus. Quando um homem olha para o outro, está olhando a imagem de Deus. A primícia da criação, o próprio homem é a imagem de Deus. E o inimigo faz com que o homem desfigure o outro homem. O homem descaracteriza-se, transformando em muitas coisas que não o próprio homem. Por exemplo, quando alguém tropeça, é comum darmos risada, mas isso não é agradável a Deus. Quando alguém, então, se transforma homem querendo ser mulher e mulher querendo ser homem, há a descaracterização do homem original. Isso não agrada a Deus. E é tudo isso que o inimigo das nossas vidas faz ou procura fazer com que aconteça para ferir a Deus. O diabo diz assim: olha aí o que eu fiz com a tua imagem, com a tua semelhança. O que mais que a Bíblia fala? Fala do Espírito Santo, que é o nosso ajudador verdadeiro. O único que pode nos ajudar é o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, aquele que faz com que tenhamos paz, discernimento, aquele que traz ali os instrumentos para a igreja, as ferramentas para a igreja. O Espírito Santo é que presenteia a igreja com todo o seu grupo ministerial, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionárias, pregadoras, obreiros, enfim, instrumentos humanos. É o Espírito Santo que capacita, alguns para liderança, outros para mestres, outros ajudadores, todos cooperadores de um só evangelho. É o Espírito Santo que traz para a igreja as ferramentas
de operação, ferramentas de operação de milagre, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento, dom da fé, dom dos milagres, dom de curas, línguas, né? Profecias e interpretações de língua. É o Espírito Santo disso que a Bíblia fala. O que mais que a Bíblia fala? A Bíblia fala de salvação. Senhores, queridos irmãos, você que me escuta, está aqui nesse livro a melhor, a maior, a mais apaixonante história de amor que alguém teve pelo homem. Investigue por aí, vê se você encontra o próprio Pai dando o seu Filho para salvar a humanidade. Vê se você encontra o Rei que, ao invés de mandar os seus soldados para morrer, um rei que veio morrer pelos seus soldados. Vê se você encontra por aí, fora desse livro, alguma outra ideologia, filosofia ou credo semelhante a esse, do próprio Deus se desfazer da sua glória, vir e viver como homem, morrer como homem, derramar o seu sangue para a salvação. O próprio texto bíblico diz, e isso aí nós veremos, e muitos estão pagando para ver, e pagando caro. Nós vamos ver que em João 14,6 diz a Bíblia que em nenhum outro há salvação. A Bíblia diz, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 4:12 diz a Bíblia, em nenhum outro há salvação, pelo qual nós devemos ser salvos. O Atos dos Apóstolos está falando do início da igreja e de quem a igreja se referia, daquele que acabara de morrer, Jesus. O conceito de Atos é Jesus. Não há outro pelo qual nós devemos ser salvos a não ser de Jesus. E disso a Bíblia fala. De que mais fala a Bíblia? A Bíblia fala da igreja, do corpo de Cristo. Quando você observa as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos ver a necessidade de igreja. Nós vamos ver a necessidade, pois na igreja que é o corpo de Cristo, onde dentro da membresia temos ali diversos talentos, diversos dons, onde um faz parte do outro e o todo se complementa, a figura da igreja, onde nós encontramos a cobertura espiritual, encontramos a união, encontramos então um corpo que está sendo preparado, lavado, para um dia ter um encontro com o Senhor nos ares. É claro que a gente sabe que a habitação do Espírito Santo é dentro de nós, igreja individual, mas quando estamos no corpo, somos mais fortes. A Bíblia fala de anjos e demônios. Quando você estuda a Bíblia, você faz com que caiam por terra todo o misticismo, todo o agouro, toda a superstição. Quando você estuda a Bíblia, você descobre sobre anjos e demônios e cai tudo por terra. E você vai ver que na grande hierarquia, o nosso Pai está lá no topo, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, os arcanjos, querubins, serafins, anjos, seres alados, pássaros, animais domésticos, animais ferozes. Primeiro vem o homem, depois os animais, os insetos, as bactérias, os vírus, os mofos, e lá na última cadeia, na inferioridade da existência, estão os demônios, porque Deus os colocou lá quando eles quiseram ser semelhante ao Altíssimo. Deus os subjugou, colocando ele lá. E o Senhor Jesus triunfou na cruz pelo derramamento do seu sangue, tomando do diabo no inferno a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de anjos e demônios, são esclarecedores
O que mais que a Bíblia fala, meu irmão? A Bíblia fala do fim dos tempos. Palavra que nós trouxemos aqui de uma maneira sucinta, resumida. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia é sagrada. Quando você vê que a Bíblia fala do fim dos tempos, nós podemos estudar os livros de Daniel, Zacarias, os livros de Isaías, Ezequiel. Nós podemos nos aprofundar no livro de Apocalipse sem medo, porque o livro de Apocalipse não é para trazer medo, porque o verdadeiro cristão estuda o livro do Apocalipse e sabe que escapará daquelas mazelas que estão para vir aí, né? E a Bíblia fala do fim dos tempos. E nós estamos entrando, como nós podemos até afirmar, nós estamos no tempo do juízo. E vamos entrar no período do juízo. Esse período do juízo se dará quando o anticristo fizer um acordo com Israel. Dar-se-á 7 anos de tribulação e grande tribulação. A tribulação e grande tribulação dar-se-á início no acordo de Israel com o anticristo. Ok? E, irmãos, aí então, logo a seguir, eu quero crer imediatamente, quando ainda a igreja estiver sobre a terra, debaixo de pressão, com dificuldade para servir ao Senhor, que é o que nós estamos passando agora, de acordo com os decretos humanos, de acordo com leis humanas tocando na igreja. Observe, eu estou falando de maneira bem clara, abrindo aspas, leis humanas tocando na igreja. Quando isso acontecer, nós já estamos aí no tempo do juízo. Dobre a sua atenção. Tá bem, irmãos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que acontece? Desenvolve dentro de nós a fé. E o que acontece? A fé nos conduz à eternidade com Deus. Vamos melhorar a frase. A fé nos conduz à salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu quero trazer mais alguns dados aqui, nós vamos ver que a Bíblia é a obra literária mais popular do mundo. Não se engane, irmão. Talvez alguém tenha vergonha de ler a Bíblia, mas eu quero dizer para você, a humanidade em peso já leu a Bíblia, ou já teve contato com a Bíblia. Uma grande porção, podemos melhorar dizendo assim, já estudou a Bíblia. Estudam a Bíblia até hoje. E é a obra mais popular do mundo. São 62 gráficas, 62 editoras pelo mundo inteiro, fazendo livros. Olha só, irmão, quero te trazer dados aqui de 2011. 2011 foram impressos 100 milhões de Bíblias só no Brasil. 100 milhões de Bíblia em um ano só no Brasil. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. A Bíblia ainda é até hoje o livro mais traduzido no mundo. A Bíblia ainda é hoje o livro mais lido no mundo. Bem, com toda a descrença, com todos os questionamentos, com todas as dúvidas, esses dados que nós trouxemos para você aqui, onde cientificamente colhemos esses dados aqui, estudamos para trazer para você, devem convencer você ao interesse pela leitura bíblica, ao interesse pelo conhecimento bíblico, porque pode ser que alguém não consiga ler, mas pode ouvir. E pode ser também que alguém nunca havia sido despertado para tal.
Então aí, irmão, nós estamos trazendo aí dados extraordinários. Por que será, né, que a palavra de Deus está dizendo que passa o céu que você acredita, que você vê, passa a terra que você pisa. Mas a Bíblia Sagrada, que alguns acreditam e muitos não, vai permanecer. Esse é o interesse. O Senhor Jesus, ele nos dá argumentos extraordinários, convincentes de que ela é a realidade. Observe os detalhes da sua criação, inspirada pelo Espírito Santo. Mais de 40 autores, 1.600 anos, está até hoje por 3.520 anos em nossas mãos. O que mais que você precisa? O céu que você vê, o piso que você toca, a terra que você toca, vai desaparecer. E esse livro que talvez, eu quero estar redondamente enganado, que você que está me assistindo não crê, esse livro vai continuar. E diz a Bíblia no Evangelho de João, que aqueles que zombaram desse livro, aqueles que não acreditaram nesse livro, serão julgados por esse livro. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 19, verso 11, que diante do trono branco, entre os livros que estará lá, o da vida, os das obras, estará esse aqui também. Você entende a importância da palavra de Deus? Esse livro extraordinário, hein? Descubra as verdades intrínsecas nesse livro, assinado pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já vi alguém dizer assim, mas foi o homem que escreveu. Claro que foi o homem, mas a inspiração vem de Deus. Então, você que acredita que a Bíblia foi o homem que fez e não Deus, então como se explica que todos os homens, em épocas diferentes, sem se conhecerem, alguns, tá, escreveram de um mesmo homem chamado Jesus? O que você me diz de homens que escreveram a Bíblia e trouxeram revelações extraordinárias? Uma revelação extraordinária que está lá no livro de Levítico é que antes que surgisse a ciência da medicina, o livro de Levítico, escrito por Moisés, cerca de 1.500 anos antes, já dizia que a vida do ser humano estava no sangue. A medicina foi descobrir isso lá no século V, eu nem sei te precisar o século, mas descobriu muito tempo depois, me fugiu a memória aqui. Mas observe, estude as informações que a Bíblia nos passa, os acontecimentos que já aconteceu e que esta palavra aqui, profeticamente, já havia dito. Observe os acontecimentos atuais e o que esta palavra diz. Eu duvido que você será o mesmo com tanta informação. Agora tem que ir para a Bíblia, tem que estudar, tem que buscar o conhecimento, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz no Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu vou citar para você aqui 3 grandes revelações de Deus. Primeira, a terra. Você analisa os animais, você vê que qualquer animal que você observar, tem um Deus que fez um animal desses. Você analisa o corpo do ser humano, a perfeição. Tem um Deus que fez isso aí. Você analisa o mar, com sal, para que não haja um aquecimento global. Você vai ver que foi um Deus que fez isso aí. Você
analisa a andorinha que migra do norte ao sul da América, você vai ver que foi um Deus que fez isso aí. Que coisa extraordinária. Você examina os insetos, a abelha que produz o mel, o único alimento que não estraga. Impossível dizer que não é Deus que fez isso aí. Segundo a revelação, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois a Bíblia diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já deu Jesus, há 2000 anos atrás naquela cruz. Ele já deu Jesus. Mas quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Esse é o critério. O critério é crer em Jesus, no sacrifício capaz de nos perdoar, de nos remir, de nos lavar, de nos salvar, de nos justificar e de nos conduzir para a eternidade. Ele já deu Jesus. A história do mundo, ela é marcada por esse personagem, antes de Cristo e depois de Cristo. Observe, o homem teve a grandeza de separar a história pelo personagem Jesus. Será que não dá para desconfiar de alguma coisa? A terceira revelação está aqui. E a palavra de Deus, como já falamos aqui, assinada pelo Espírito Santo, ela traz cerca de 5 milhões de informações diretas. Você multiplica por informações indiretas 3 vezes. E você multiplica infinitamente, olha o que eu estou dizendo, você multiplica as revelações de Deus na Bíblia infinitamente de maneira espiritual. Como diz Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vai além dela, a começar por ela. Eu aconselho você começar a ler a Bíblia hoje, tá bem? Porque esse céu, essa terra, não vai muito longe não, irmão. Vai passar. Mas essa palavra vai continuar. Queira aceitar ou deixar de aceitar. Deus abençoe você e a sua família. Vamos ver quem está na live aqui, tá bem? Vamos ler aqui no nosso computador. Você fica aí que eu quero orar por você, tá bem? Eu peço para você compartilhar. Nós não trouxemos aqui um furo de reportagem, nem morte de alguém. Não estamos falando nem de ninguém. Nós estamos falando de Deus, das coisas sagradas. Então, seja um pregador também. Compartilhe essa live. Alguém precisa ouvir o que você acabou de ouvir, tá bem? Vamos ver quem está aqui? Vamos lá, então. Está junto conosco a Delcinda, né? Delcinda Belmonte, vamos curtir aqui, tá? É a Nica, né? Nós conhecemos ela como a Nica, né? Também a nossa irmã aqui, Geração Peregrinos, irmã Graciela Jardim, Igreja Evangélica Geração Peregrinos, é a nossa igreja, irmão, a geração do arrebatamento. Marta, nossa irmã Martinha Silveira, obrigado, Marta. Glória a Deus, a live está indo lá no Rio de Janeiro, lá em Realengo, né? Onde mora a minha filha, né? Número 3, casada com meu genro, Fábio Luan, estão assistindo a nossa live aí, tá bem? Ela é lá da igreja Advec de Realengo, tá bem? Pastor Ricardo, forte abraço, pastor Ricardo. Também Júnior Alonso, glórias a Deus, abraço, pastor Fagundes. Obrigado aí, o Júnior Alonso é o filho do irmão Edson Alonso, da irmã Tânia Alonso. Nós queremos dar o nosso abraço aí aos nossos queridos irmãos. Ana Glaci, olha aí a Aninha, graças a Deus. Obrigado, Aninha. Muito importante você estar aí junto conosco, tá bem? Rogério Roque, glorificado o nome do Senhor Jesus. Rogério Roque mais a Celina,
são Geração Peregrinos, são da nossa denominação, Igreja Evangélica Geração Peregrinos, e são lá de Barra do Quaraí, fronteira com o Uruguai, né? Nossos irmãos, o Roque e a Celina, estão aí assistindo a nossa live. Muito bem, irmã Simone, mais o Rafael, está assistindo a nossa live, está dizendo aqui, glória a Deus. Muito bem, Deus abençoe. Neida Bagé, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meu pastor José Fagundes. Abraço do presbítero Eroni e da missionária Neida, graças a Deus. Está aí registrada a participação dos nossos queridos irmãos. Também, o obreiro auxiliar Elisandro Maria Dias está aí na audiência do programa. Glória a Deus. Sim, temos mais gente aqui assistindo. A minha esposa compartilhou o vídeo, faça assim você também. E nós já vamos ler aqui, no compartilhamento da minha esposa, irmã Sandra Fagundes, as pessoas que estão nos dando alegria também, tá? Rosa Rolande, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Rosa. E a minha filha Janaína, né? A número 2 também está aí na live. Vamos compartilhar, gente. Seja um pregador também. Vamos ver quem mais está aqui. Olha aí, Márcio Fontoura. Glória a Deus, o nosso querido irmão Estradeiro, está aí, deve estar aí lá por Itajaí, né? Já curtiu o vídeo ali também, tá? Carlos Lima, eu quero mandar continência aqui para o Carlos Lima, nosso querido Lima, Bravo 2, turma 83, Marinha do Brasil. Obrigado, Carlos Lima aí, tá? Também deu o seu like, mais gente aqui. E graças a Deus, olha aí, gente, a Priscila Oliveira acabou aí de compartilhar nossa live, tá bem? Faço o mesmo, vamos olhar aqui, tá? No outro computador, vamos ver quem está aqui. Marilete Marques, obrigado, irmã Mari, Deus abençoe você, né? Tem o seu salão ali de cabeleireiro, na Santos Dumont, em frente ali ao depósito do Baquelize. Também a nossa querida irmã Zeli Ribeiro, esposa do irmão Adão aí, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Pelo milagre que Deus fez aí no nosso querido irmão Adão, tá? Um beijo grande aí no coração de vocês aí, tá bem? Vamos ver mais aqui quem, obrigado. Tá bom. Thomas Kelme, olha o Thomas aqui, deve estar viajando, A paz do Senhor. Eu e mais o Rogério, né? Glória a Deus, meu amigo Rogério. Estão lá no Chile, minha gente. Olha aí, a nossa live, né? O Facebook aí, transmitindo ao vivo. E a pregação do Evangelho chegando lá no Chile, tá bem? Glória a Deus. Vamos mandar um joinha aqui. Muito bem. Essa foi a nossa transmissão aí nessa quinta-feira, onde queremos agradecer você, tá bem, meu irmão? E pedir que você compartilhe. Compartilhe. Olha aqui, você pega o seu celular, tá? E fica dando like assim, like, tá vendo, Vários likes, e você vai projetar esse vídeo para mais alguém. Quando você faz assim, você está dizendo que gostou muito, e esse vídeo aqui vai rodar mais vezes. Ele vai ficar interativo no Facebook, tá bem? Então vamos lá, compartilhe, manda ver, seja um pregador também, tá bem? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer aí pelos nossos irmãos que estão fazendo parte aqui dessa live. Eu te peço que tu abençoe o Márcio, né? Caminhoneiro, estradeiro. Abençoe a Delcinda, a Nica, a Graciela, a Marta, a minha filha, o Fábio Luan, o Júnior Alonso, a Tânia, o Edson, né? A Ana Glaci, o Roque, o Rogério Roque, lá em Barra do Quaraí, Marcelina, também o Rafael, a sua mãe, a Neida, né? O presbítero Eroni, o Elisandro, a sua família, a sua esposa, Maria Lúcia, seus filhos, a Rosa Rolande, a Janaína, o Thomas Kelme, o Rogério,
também aqueles que compartilharam, a Priscila e aqueles, Senhor, que ainda vão chegar nesse vídeo e vão mandar esse vídeo para frente, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família, tá bem? Forte abraço. Vamos encerrar aqui a nossa live. Manda para frente, compartilhe.